ataque cibernético israelense causa detonação em massa em pagers no Líbano, afirma Beirute, né? Israel não se pronunciou sobre as acusações em meio à intensificação das tensões na fronteira com o Líbano. O título do nosso programa, já ninguém mais tem dúvidas que este é o maior atentado terrorista que Israel promove de forma coletiva contra o povo libanês. Contra o povo palestino, Israel promove desde 1948. As estimativas de palestinos assassinados em 76 anos ultrapassa 250 mil. Só desde 7 de outubro do ano passado ultrapassam 40 mil. Não é? Mas, neste caso, foi um atentado feito de uma maneira tecnológica jamais vista, nós vamos tentar explicar aqui daqui a pouco, mas feita de uma forma coletiva e usando aparelhos que já não se usa mais, que são aqueles antigos pagers que a maioria de nós já usou, que eram sistemas de mensagens que você tinha que ligar para uma central, ditar um recado e ela mandava para aquele número que só recebia, você não podia transmitir de volta, né? Então ele mandava geralmente políticos, médicos, enfermeiros, tal, eles usavam isso. Então esses pagers no Brasil já quase não se usa mais, nem aqueles setores mais empobrecidos da população. Hoje o Brasil tem 2 celulares por habitante, são 400 milhões de celulares em uso na população de 200 e poucos milhões, né? Mas no Líbano aconteceu isso, mas ninguém tem dúvida mais, está hoje no Russia Today, está na Al Jazeera, está no Al Mayadin, está no Al Manar, são os jornais árabes, né? Ele já não tem dúvida que foi um atentado terrorista praticado por Israel. No Russia Today eles dão detalhes das várias conversas que Netanyahu estabeleceu hoje com o seu gabinete, aí algumas imagens que já de domínio público, que aparecem algumas explosões destes aparelhos, e os números que nós já temos aqui consolidados são 11 pessoas mortas, 4 mil feridas, das quais 400 pessoas em estado grave, né? Então, portanto, 1 em cada 10 feridas estão em estado crítico. Então, essas 400, muitas dessas poderão vir a óbito. Então, estes 11 primeiros mortos são, assim, os iniciais, né? Bem, então, a pergunta que se faz, o que já não tem dúvida, que é o maior atentado contra um povo feito de forma coletiva e de uma forma tecnológica jamais vista. Então, Israel bateu um recorde, né, que, por exemplo, o atentado às Torres Gêmeas de 11 de setembro de 2001 foi o primeiro e único no mundo também, né? É o maior, o primeiro e único, não teve outro igual. Foi feito com aeronaves, né? 2 aeronaves, mataram 3.500 pessoas instantaneamente, né? Fora as que morreram depois. Desta vez, o que se sabe é que foi um programa que foi, porque não foram explosivos. Estes aparelhos, eles são de uma geração tecnológica. As baterias deles, elas não são de níquel, né? São de níquel, mas é um níquel-cádmio, é uma mistura de níquel e de cádmio. E algum processador, algum comando que veio, né, que mistura descarga elétrica, não se sabe ainda, né? Não é porque eu não sou do ramo, nem os expertos do ramo não sabem o que levou, porque essa bateria de níquel-cádmio, se ela esquenta, ela explode. Isso todo mundo já sabe. Mas por que ela esquentou? A partir de que comando externo que veio, né, de fora, evidentemente, veio como mensagem e que gerou, não é, um disparo, que gerou, né, esse simultâneo, disparo. Né? Como? Simultâneo, né? Foram vários ao mesmo tempo. Isso, que foi simultâneo, todos os pages ao mesmo tempo, né? Então, isso ninguém sabe ainda como é que foi. A informação que nós tivemos é que estes aparelhos não eram usados pelo setor militar do Hezbollah. Mas então quem do Hezbollah usavam isso? O setor de apoio, o setor chamado de infraestrutura, né? Então, por que essas pessoas usavam? Então, tem as primeiras informações. O celular comum, eles são facilmente violáveis. Todo mundo sabe, todo mundo já teve celular violado, já teve senha roubada, conta bancária violada, todo mundo sabe disso.
né? O WhatsApp, o cara entra e depois sai por aí pedindo dinheiro e pensa que é você, mas não é você, e aí as pessoas dão dinheiro. Pai, eu estou precisando de dinheiro, paga para mim esse boleto. Todo mundo já caiu em golpe, né? Então, eles fizeram lá uma análise que era melhor utilizar para um sistema de apoio, mas não é o setor militar que usa isso. Para um setor de apoio, né, de apoio à infraestrutura militar do Hezbollah, dar um passo atrás na tecnologia e não ficar dependente do celular, porque ele é facilmente violável. E aí foi feita uma encomenda de 3 ou 4 mil aparelhos, porque não são muitas as empresas que fabricam ainda este aparelho. Ele tá em desuso, né? E Taiwan é que vendeu. Então aí que está a coisa. Foi feito em um único local, né? Foi despachado de Taiwan para o Líbano, para Beirute. Então ele pode já ter saído lá da ilha de Taiwan já com o programa totalmente já então violado, já comprometido com esse esquema. Então isso eu não vou avançar muito daqui em diante, porque ainda depende de mais alguns dias para as coisas ficarem esclarecidas, né? Bom, Israel está apostando tudo no aumento das tensões. Eles viram que não conseguem derrotar o Hamas, eles agora então estão fazendo uma provocação quase que diária no Hezbollah. E hoje, dentro dos jornais árabes, especialmente lá o jornal, vários jornais árabes estão dando que o conflito com o Hezbollah é um conflito iminente, mas isso nós já sabemos faz tempo. O que eu acabei de ver agora no Haaretz, que é o maior jornal de Israel, é que o governo Netanyahu avalia que precisa dos Estados Unidos para combater o Hezbollah. Essa é a primeira vez em que há uma, digamos, não é confissão o termo, né, mas há uma avaliação oficial, digamos, de gente graduada do governo Netanyahu, porque a fonte, esse jornal é um jornal muito importante em Israel, é um jornal que faz oposição, inclusive, ao Netanyahu, né, que é o Haaretz, e eles estão dizendo o seguinte, que o governo Netanyahu avalia que os Estados Unidos têm que ajudar Israel, senão Israel não consegue derrotar o Hezbollah, ou seja, reconhecendo uma força descomunal que tem, e tem mesmo o Hezbollah. Então, esse é um cenário novo, jamais visto por causa desta tecnologia que ninguém imaginou, né? A estranheza de tudo isso é essa militância de apoio militar, né? Não são os militantes militares, né? Não são os soldados, são os apoiadores, né? A decisão de dar um passo atrás do uso destes aparelhos, né, que são de uma tecnologia atrasada, mas justamente essa tecnologia é que acabou permitindo, né, de que se implantassem um sistema que pudesse simultaneamente assim, machucar, matar, ofender, sabe? Eu vi algumas imagens que não dá para nós passarmos, eu mandei até para o Léo, mas não vai dar para passar também. Imagens assim de mutilações, o cara não matou, mas mutilou feio, né? O rosto, ficou sem o braço, entendeu? Então é impressionante esse tipo de. É uma inovação tecnológica de terrorismo que Israel nunca tinha feito.